Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Sem Preguiça. Hoje a gente vai precisar de papel e caneta, porque nós vamos fazer muitas anotações. Daqui para frente, estou trazendo vídeos para vocês que estão começando a compor relatórios de devolutiva. Esses vídeos serão importantes para você saber exatamente o que você avaliar. Gostaria muito, quando eu comecei, de ter tido esse tipo de ajuda para entender de fato o que observar durante o tempo em que eu estou fazendo uma avaliação psicopedagógica. Eu me chamo Virgínia Monteiro Cozinha, eu sou psicopedagoga, psicomotricista, sou terapeuta ABA e seja muito bem-vindo ao meu canal, um canal feito para você, psicopedagogo, para que você tire suas dúvidas e atue de forma assertiva. Vamos lá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa de fato é compreender o que nós precisamos avaliar no que se diz respeito à linguagem oral e escrita. Quando a gente está com uma criança durante a avaliação, ela trouxe uma queixa principal. Essa queixa principal muitas vezes nos levam a questões de alfabetização. Mas a gente precisa primeiro entender o que a criança já traz consigo, aquilo que ela já consolidou, aquilo que ela já sabe, para depois a gente entender o que está faltando e aí então nós vamos ajudá-la durante as sessões interventivas. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa olhar para essa criança, ouvir a queixa trazida pela família, trazida pela escola, informações que você já coletou durante a sua avaliação. Então chegou nesse momento, um momento mais rico, né, da nossa avaliação, propriamente dito, que é o momento de nós avaliarmos as questões da linguagem. Então, a primeira coisa que você precisa saber é em que nível da escrita essa criança está. Depois, em que nível da leitura ela está. Existe nível de leitura? Sim, nós sabemos que, por exemplo, para a criança fazer uma leitura, ela precisa utilizar duas rotas. No início da alfabetização, ela utiliza a rota fonológica, onde ela adquire noções de sons das letras, depois som silábico, até que ela consiga formar uma palavra e ser capaz de ler essa palavra. Palavras simples, sílabas complexas. Depois, ela vai passar a utilizar a rota lexical, que é quando a criança já possui um repertório. Ela já leu bastante, ela já adquiriu muitas palavras, frases, coisas do cotidiano, da língua a qual ela está inserida. Ela já aprendeu ditados populares, ela já aprendeu uma série de coisas que vão fazer parte do seu lexical. Então, a partir desse momento, ela já está alfabetizada, porque ela vai fazer uso de um sistema mais complexo onde o cérebro dela vai buscar informações complexas e vai ajudá-la a desenvolver a leitura propriamente dita. Mas para ela chegar na rota lexical, ela precisa deixar a rota fonológica. É como se uma fosse irmã da outra, irmã mais nova e irmã mais velha. A rota fonológica vai ser utilizada no início, mas a gente quer mesmo é que ela se apegue à irmã mais velha, que é a rota lexical. Então, durante o tempo em que você está com a sua criança na avaliação, anotou? Primeiro, onde ela está no seu nível de escrita, onde ela está no seu nível de leitura. E aí, eu quero que você anote as seguintes etapas para que você observe o que essa criança é capaz de fazer. Por isso, essa folha está aqui comigo hoje e eu vou falando com vocês a respeito desses aspectos a serem observados, tá bom? Nome ou som das letras. É importante que a criança faça a diferenciação. Nome de letra é A, B, C, D até a letra Z. Som da letra é A, B, C, D até a letra Z ou até o som Z. É importante que ela saiba essa diferença. Se ela não adquiriu a questão de sons das letras, depende às vezes do tipo de escola em que ela está, do tipo de ensino que ela teve, mas é importante essa parte fonológica, porque também vai ajudá-la no que se diz respeito à leitura e à escrita, tá bom? Princípio alfabético. Será que a sua criança sabe colocar as letras em ordem? Será que ela sabe ordenar nosso sistema de letras de A até a letra Z? É importante que ela saiba essa
ordem das letras, o local onde as letras vão, porque isso fará parte de um sistema de memorização. E ela precisará desse sistema de memorização também durante a aquisição da leitura e da escrita. Escrita do próprio nome, isso é muito importante. Eu já atendi crianças aqui em consultório com 12 anos de idade que erravam o próprio nome. Ou seja, não tem o conhecimento de som das letras, coordenação das letras, nome das letras. Entende o porquê a gente precisa dessa habilidade preditora? Nomeação de figuras, isso é muito importante. Você precisa colocar figuras de animais, figuras de frutas, figuras de alimentos, objetos do cotidiano. É importante a gente entender o que essa criança já traz consigo no seu campo de memória mesmo, tanto na memória de trabalho quanto naquela memória que fica ali guardadinha e que talvez ela precise dela quando ela precisar escrever. Se essa criança é capaz de realizar uma leitura silábica, então você tem com você todo o seu alfabeto, as suas sílabas simples e as suas sílabas complexas. As sílabas simples são todas as famílias silábicas, de A até Z, de B, né, até a letra Z. A, E, I, O, U, vogais, de B até a letra Z, consoantes. Também é importante que a criança saiba essa diferenciação. Até então, a gente solta para essa criança letras isoladas, né? A, E, I, O, U, B, C, D, F, G, letras isoladas. Mas a partir do momento em que ela adquire leitura silábica, ela já precisa começar a compreender que o B com A é ba. B, A, ba. Ela precisa juntar. Eu até brinco com as minhas crianças que a partir de agora você ficou muito mocinho e você não vai mais usar as letras sozinhas. Agora a gente vai ter que juntar. E elas começam a realmente entender o que se requer delas dali para frente. É muito legal. Leituras de palavras simples. Para que você chegue nesse momento de leitura de palavras simples, a criança já precisa ter consolidado sílabas simples e sílabas complexas. A gente está falando aí de babebi bobu, zazezi zozu, e estamos falando também de bra, bre, bri, bro, bru. Estamos falando de clá, cle, cli, clo, clu. Estamos falando de tra, tre, tri, tro, tru. E assim por diante. Sílabas mais complexas, eu errei, né? E aí, de posse dessas informações, das sílabas simples e das sílabas complexas, nós temos a leitura de palavras simples. Também é importante que a criança tenha a capacidade de fazer a leitura de pseudopalavras. Para que servem as pseudopalavras, né? Se são palavras que não são palavras do cotidiano. Elas servem, juntamente com as sílabas simples, com as sílabas complexas, para aquela leitura que a gente faz que não é usual. Por exemplo, a capacidade de ler uma bula de um remédio, o que está escrito atrás de um shampoo, os ingredientes que compõem, não sei, um enlatado, aquelas coisas mais complexas que tem na parte de trás. Não é uma leitura obrigatória, mas a criança precisa ser capaz de ler. Como que ela vai fazer essa leitura? Utilizando a rota fonológica. Mesmo que sejam palavras que ela não conheça, a rota fonológica se faz presente porque ela vai fazer o quê? A junção dos sons das letras e ler a palavra que for, mesmo que essa palavra seja uma pseudo-palavra. Daí, então, você precisa observar se a sua criança é capaz de realizar um ditado de palavras. Ditado de palavras simples, ditado de palavras complexas, até que ela seja capaz de ouvir o ditado de uma frase, ser capaz de compor uma frase e ser capaz de chegar lá no topo, que é ser capaz de fazer uma redação, por exemplo. Então, a gente começa aos pouquinhos. Nesse ditado de palavras, é importante você entender que precisa fazer com que a criança tenha um assunto, um campo semântico. Então vamos supor que o seu ditado de palavras seja sobre animais selvagens. Então na mente dela, ela está processando essa informação. Ela está pensando somente em animais selvagens. Zebra, elefante, onça, tigre e assim por diante. Animais domésticos. Aí a gente vai pensar em outros tipos de animais. Mas o cérebro da criança vai ficar focado dentro de um tema só, dentro de um assunto. Então, seu ditado pode ser sobre roupas, sobre frutas,
lista de feira, lista de mercado, pode ser lista de brinquedos, nomes de brinquedos e assim por diante. E aí você vai fazendo essa diferenciação. Vamos supor, uma lista de brinquedos, mas você utiliza somente palavras simples. Bola, boneca. Você não vai utilizar ainda bicicleta, por exemplo. Você viu que ela consolidou as palavras mais simples? Aí sim você faz um ditado de palavras de sílabas mais complexas. Então, chegamos na leitura de pequenas frases e na leitura de pequenos textos. O Proleia, ele já inicia com pequenos textos. Nós vamos ler pequenos textos, textos que tenham aí 16 palavras, 18 palavras. Depois nós vamos analisar esse texto, procurar as vogais que estão nesse pequeno texto. Nós vamos procurar as sílabas simples, depois as sílabas mais complexas. Palavras que iniciam com o som com o som s, com o som e assim por diante. Ao trabalhar bem o texto, com certeza você vai conseguir colher isso. Uma criança que será capaz de ler para você esse texto até com velocidade. E isso não é um achismo meu. São coisas que eu pratico aqui no consultório e que eu já vi o resultado, por isso estou compartilhando com vocês. O que é importante desses aspectos a serem observados? Vou ler para vocês na íntegra, de novo, a lista dos aspectos, tá bom? Nome ao som das letras, princípio alfabético, ordenação das letras, escrita do próprio nome, nomeação de figuras, leitura silábica, leitura de palavras, leitura de pseudopalavras, ditado de palavras, leitura de frases, leitura de pequenos textos. O que é importante sobre esses aspectos a serem observados? Repito a pergunta novamente. É que você não passe de uma fase para outra se você percebeu que a criança ainda não consolidou. Então, suas sessões, elas vão ter sempre o mesmo objetivo. Meu objetivo é consolidar nome ao som das letras. Em quantas sessões será que eu vou perceber que a minha criança já entendeu a diferenciação de nome de letras e som de letras? Então eu mantenho esse objetivo e mudo somente a forma de apresentação. Eu brinco com letras móveis, eu brinco com letras impressas, eu brinco com areia para fazer o formato das letras, eu brinco de caçar sílabas, mas eu estou fazendo tudo isso, de caçar letras, mas eu estou fazendo essas atividades diferentes com o mesmo objetivo, que é nome e som das letras. Ela consolidou essa habilidade, então a gente vai passar para princípio alfabético. E aí eu vou brincar com letras móveis, nós vamos ordenar, vou retirar as vogais, deixar somente as consoantes, ensiná-la a separar quais são as vogais, quais são as consoantes, quantas letras tem o nosso sistema alfabético, quantos sons nós possuímos, quais são os nomes, quais são os sons e assim por diante. Então é interessante vocês entenderem isso. A gente não faz uma promessa para um pai, para uma mãe de alfabetização, se a gente, como especialista, não está vendo que a criança está consolidando as etapas, as fases, que nem eu falei, né? Então a gente precisa passar para o próximo assunto quando a gente tiver certeza de que essa criança consolidou, tá? E aí você vai criar o seu sistema de métrica, o seu sistema de observação, para que você entenda se essa criança já pode ou não passar para a próxima fase. Entenda que é dessa forma que a gente consolida a leitura e a escrita. São coisas distintas, coisas complexas, mas que a gente precisa fazer com que a criança ganhe essas habilidades, para que ela então possa fazer a leitura de um livro favorito, possa fazer a leitura de uma canção, de um poema, de um trava-línguas e assim por diante. Mas tudo que eu estou dizendo são etapas, são fases, e são muitas gostosas sessões que você vai realizar com essa criança, com o objetivo de que ela se alfabetize lá no final, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que observar no raciocínio lógico-matemático. E eu espero você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e vejo você no próximo. Um beijo! Até!